Olá, bem-vindo à 20ª edição do programa Magistratura e Sociedade, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura com o objetivo de inserir magistrados nas ciências sociais como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Para este encontro, recebemos o professor mestre Jonas Júnior Mendes, graduado em Filosofia, Pedagogia e Teologia. Ele atuou como professor de Filosofia, Sociologia Geral e Jurídica no curso de Direito da Faculdade FASIP, CPA, e como professor de Teologia da Faculdade FEICS, FEI-ICS. É autor do livro Livre Arbítrio e Soberania Divina e coautor do Hermenêutica, uma introdução à interpretação bíblica. Seja bem-vindo, professor Jonas. Doutor Gonçalo, é um prazer participar, receber esse convite. Fiquei muito honrado, porque já conhecia esta iniciativa e para mim é uma satisfação poder participar. Nós que agradecemos e temos a maior honra em tê-lo aqui conosco. Tá? Hoje a direção da Escola da Magistratura está com a desembargadora Helena Bezerra Ramos. Então ela também se sinta convidado pela mesma para estar aqui conosco. E aí, como o nosso assunto de hoje, professor Jonas, é religião e filosofia, e são assuntos bastante interessantes e que o senhor interage muito bem, mesmo porque é mestre em filosofia e é graduado em filosofia e também graduado em teologia. Bom, que percepção eu tenho, e aí talvez seja bastante resumida, do que seja filosofia, teologia e do que seja religião. Começamos pela religião. A religião é mais dogmática, né? Uma organização mais dogmática. E a filosofia é aquele que traz para a sociedade não respostas, mas sim questionamentos, né? É responsável por trazer, né, aflorar na capacidade cognitiva de todos, né, alguns questionamentos sobre o mundo, sobre a existência, sobre fé, sobre tudo mais. E a teologia seria refletir o mundo a partir, né, da própria revelação. Isso, resumidamente. Eu gostaria de conhecer o pensamento do senhor sobre essa diferenciação, essas diferenciações. Ótimo, perfeito. A teologia, realmente, se nós pegarmos a etimologia da palavra, né, theos, do grego é Deus, logos, estudo, seria um estudo sobre Deus. Só que, geralmente, os teólogos, eles preferem usar uma outra definição, porque Deus não é um objeto que o homem pode estudar, assim como ele estuda, por exemplo, um pedaço de madeira, né? Então, Deus não pode ser estudado dessa forma. Então, Pannenberg, ele definiu teologia como sendo o estudo sobre a revelação de Deus. Ou seja, nós estudamos aquilo que Deus revelou, a reflexão humana sobre aquilo que Deus revelou de si mesmo. Então, teologia pode ser definida exatamente assim. Eu acho que é uma definição boa e não fere o termo. A filosofia, o Luc Ferry, ele tem uma definição interessante. Ele diz que a filosofia, principalmente antiga, nós sabemos que a filosofia moderna e contemporânea se distanciou muito desse propósito da filosofia antiga. Mas o Luc Ferry, ele diz que a filosofia antiga, ela tinha uma proposta de salvação sem Deus. Então, hoje, a gente olha para a filosofia como se fosse mais aquilo que... sobre as coisas. Para os gregos não era assim. Para eles, na verdade, segundo Luc Ferry, a filosofia era uma proposta de salvação, aquilo que dava sentido para a vida. Ela estava ligada necessariamente à existência humana, ao propósito da existência humana. Só que um propósito de salvação, segundo Luc Ferry, sem Deus, né? Sem Deus. É claro que a filosofia passou por transformações também, e posteriormente, com o próprio cristianismo, começa a surgir uma filosofia cristã, que aí seria exatamente uma reflexão, um questionamento sobre a existência, a tentativa de desbanalizar aquilo que é banal, mas sem ignorar a ideia de Deus. A religião, que é uma palavra latina, né, tem a ideia de religare, já seria uma proposta de conectar o homem com o divino. Então, é uma proposta mais aberta, por assim dizer, em seus termos de definição, bem a origem da palavra. Só que, quando nós falamos de religião, se torna uma expressão muito mais complicada no sentido de que, por exemplo, sociologicamente falando, o cristianismo é uma religião. É óbvio, o cristianismo é uma religião.
vertentes dentro do cristianismo. Você tem o catolicismo, você tem os evangélicos, dentro dos evangélicos tem protestantes, e dentro do protestantismo você vai ter uma série de outras vertentes. Então, talvez, ele usaria mais para um termo sociológico, uma definição mais aberta, né, da religião. Certo, nós temos a consciência de que, em filosofia, e aí eu adentro o campo nosso, né, de bacharéis em filosofia, pela nossa gloriosa UFMT, aliás, que nós nos encontramos várias vezes lá, né, em debates, inclusive. Deus, para a filosofia, é uma variável e que está fora do controle epistemológico. Sim. Né? E existe a indagação se Deus existe. Não há nenhuma prova contundente da existência de Deus, mas também não há nenhuma prova que Deus não existe, refutando a existência dele, né? Dele com D. Então, a minha pergunta vai no sentido de que o senhor, como professor de filosofia, de teologia, e também como pastor evangélico, existe caminho ou caminhos para nós percebermos e fundamentarmos essa existência de Deus? Ótimo. Existe, e isso foi muito discutido, inclusive, dentro da história da filosofia e da teologia. Um exemplo clássico é o próprio Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, ele falava das 5 vias, né, que alguns colocam como provas, mas que talvez não seria melhor a expressão provas, porque Tomás de Aquino não trabalhava com a ideia moderna de provas, né? Então, o Tomás de Aquino estava dizendo, olha, a razão humana, ela consegue olhar para o mundo e perceber evidências de que existe um Deus. Então, Tomás de Aquino está dizendo, não é só a revelação, Deus se revelou. Só que a razão humana, quando eu começo a analisar as coisas, eu percebo pela razão humana que tem que existir um Deus. Por quê? Porque eu sou um ser contingente. O que quer dizer isso? Eu existo, mas eu poderia não ter existido. E eu dependo dos meus pais para existir, para vir à existência. E os meus pais também, eles existem, mas poderiam não ter existido. Então a existência deles é contingente, não é necessária. E eles também dependem de outras pessoas para vir à existência. Então, todos os seres humanos, a existência de todos os seres humanos, ela é contingente, não necessária. E aí Tomás de Aquino percebeu, peraí, se a existência de todos os seres humanos é contingente, será que não existe um único ser cuja existência seja necessária para fazer com que todos os outros seres passem a existir? Esse ser teria que ser Deus. Então ele coloca Deus como aquele ser necessário que existe e cuja existência é a causa da existência dos seres contingentes, que não seríamos nós. Um outro argumento que Tomás de Aquino usa também é o argumento moral. Ele fala, olha, só existe bem e mal, se a gente crê que existe bem e mal, tem que existir uma fonte fora do mundo para eu julgar isso. Algumas pessoas dizem assim, eu não creio em Deus, porque há muita maldade no mundo. Bom, Tomás de Aquino vai dizer, como que você pode olhar para o mundo e dizer que o mundo é mau se você não crê em um padrão que esteja fora do mundo para você julgar? Ou seja, tem que existir um padrão fora do mundo. Esse padrão é Deus. Se não existe esse padrão, então eu não posso dizer que o mundo é bom e nem mal, porque não existe um padrão. Então, como nós falamos que o mundo é bom ou que é mal, a gente faz julgamentos de valor, então existe um ser fora do mundo que é um padrão, né, para a gente fazer todo tipo de julgamento. E ele começa a apresentar 5 argumentos nesse caminho. E esses argumentos foram resgatados modernamente, inclusive, por C.S. Lewis, por exemplo, professor de literatura de Oxford, conhecido por ter escrito as Crônicas de Nárnia, né? C.S. Lewis resgatou o argumento moral, mostrando que a existência de Deus necessariamente precisa-se necessariamente dela para você crer na ideia de bem e do mal. E um último ponto, que é um argumento chamado argumento cosmológico de Callan, que é usado hoje por um filósofo ainda vivo, chamado William Lane Craig. William Lane Craig, ele diz o seguinte, tudo que passa, tudo que veio a existir, tudo que veio a existir tem uma causa. Isso é uma questão lógica. Tudo que veio a existir tem uma causa. A ciência provou que o universo passou a existir em torno de 3,7 bilhões de anos atrás. O universo não é eterno, ele passou a existir em determinado momento.
Se o universo passou a existir, ele tem uma causa para sua existência. Qual é a causa da existência do universo? Então, tempo, matéria, espaço e energia passaram a existir em um único momento, segundo a teoria do Big Bang. Então, quem fez com que o universo viesse à existência tem que estar fora do tempo, do espaço, não pode ser matéria, então é espírito, e não pode ser meramente uma energia, tem que ser um ser pessoal. Agostinho de Hipona já dizia, há um Deus criador que fez com que o tempo viesse à existência, em seu livro Confissões. O tempo foi criado por Deus. Então, quando eu olho para a criação indica, sim, que há um criador. E Platão foi fundamental para Agostinho, assim como Aristóteles foi fundamental para Tomás de Aquino. Né? Platão via no mundo das ideias, e Aristóteles tirou, né, vamos dizer assim, de uma metafísica mais constante, trazendo mais para as coisas da natureza, né, e tudo mais. O senhor falou em necessidade, é uma necessidade, inclusive, de crer, de fé e tudo mais. Eu me lembro aqui de Voltaire, né, que naquele momento final, apesar de ter um desligamento, vamos dizer assim, de qualquer religião e de qualquer crença mais imediata, Voltaire, no seu momento final, ele parou e disse, não, eu peço a extrema-unção. Ele, talvez, temeroso de não ir para o céu. E olha, o grande pensador, o grande cientista do porte de Voltaire. E aí, vamos dizer assim, necessidade de termos essa percepção da presença de um ser, vamos dizer assim, não mítico, mas mais metafísico. Eu estou no campo também da filosofia, e essa necessidade não seria, não pela razão, como o senhor coloca, né? E aí trazendo aquelas questões kantianas, que a razão tem algo de inato também com ela, mas não seria propriamente a razão, e sim um medo da morte e de ser repreendido ou não entrar ou não ingressar de alguma forma no paraíso, na vida após a morte, e ser infeliz ali. Eu gostaria que o senhor fizesse essa colocação. Se realmente existe essa necessidade por medo, ou há realmente dentro de uma racionalidade, né? E aí voltamos a Kant, de que há, de alguma forma, inato no homem essa predisposição a crer, né? Nesse ser, ou a crer e ter fé em um ser que seria um arquiteto, ou seria alguém universal e que mantém esse mundo monitorado de alguma forma e prevalente, né, e possível. O que o senhor acha disso? Ótimo. Foi bom, o senhor tocou num ponto muito importante, porque realmente eu apresentei alguns argumentos, né, que são evidências de que, de fato, há um Deus, né? Provar que Deus existe é impossível, como o senhor bem destacou, porque Deus está para além dos métodos científicos. A ciência, ela é limitada àquilo que nós podemos observar, a gente está criados, né? Então, Deus ele está para além da criação, a ciência jamais vai poder provar que Deus existe, como também não prova que Deus não existe, porque Deus não é objeto de estudo da ciência. Só que existem evidências que, segundo Josh McDowell, exigem de nós um veredito. E essas evidências apontam para a existência de Deus. Só que, como o senhor bem disse, o homem, ele não é só razão, né? Muito pelo contrário, essa ideia da modernidade de que nós somos seres racionais, meramente racionais, isso foi desmontado, inclusive, com próprios pensadores como Freud, Nietzsche, Schopenhauer e outros mais, né? O homem é muito desejo, é muita paixão, é emoção, é sentimento, ele tem medo. Isso é muito importante. O C.S. Lewis, ele era um ateu. O C.S. Lewis, ele era um ateu, e dava aula na Universidade de Oxford de literatura, só que depois de um tempo ele acabou se convertendo, voltando, né? Ele era amigo de Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, e aí ele acabou voltando para Cristo. E aí o C.S. Lewis ele disse algo interessante. Ele disse assim: se encontro em mim desejos que nada neste mundo pode satisfazer, conclusão, fui criado para um outro mundo.
O que Lewis estava dizendo é que não é só a razão, mas que o ser humano também ele tem desejos e pulsões, e que geralmente esses desejos e essas pulsões, elas não vão ser satisfeitas por nada neste mundo. Schopenhauer falava isso, que a vida é um pêndulo entre o tédio, a angústia, porque a gente quer ter e depois que tem, cansa e se enfada com isso. Freud dizia que o mundo não está preparado para dar aquilo que nós queremos. Então a gente sempre vai estar frustrado. O Lewis disse, por quê? É simples. É porque existe em nós um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer. Esse desejo aponta para uma entidade metafísica, fora deste mundo, para além deste mundo. E aí o Lewis diz bem assim, o meu desejo pela água não significa que eu vá receber a água. O meu desejo por comida não significa que eu vá receber comida. Mas seria um absurdo se eu desejasse comida e a comida não existisse. Seria um absurdo se eu desejasse água e a água não existisse. É impossível desejar algo que não existe. Então, se eu tenho em mim um desejo por algo além deste tempo, é uma indicação de que deve existir algo para além deste tempo. E que minha alma anseia por isso, que é a eternidade. Porque fui criado para a eternidade. Agora, é óbvio também que o medo é um fator importante dentro da religião, e a gente sabe disso. A ganância, o medo, né, são fatores que a culpa também acaba sendo usada. A psicanálise gosta muito disso, inclusive, estudar isso aí. O Nietzsche dizia que a religião ela é movida muito pelo medo do desconhecido. Imagina, né? Saber que você pode morrer e você não sabe o que te espera do outro lado. Né? Então, isso é horrível. Por isso que Blaise Pascal falava da aposta. Né? Olha, a aposta de Pascal era assim, faz o seguinte, se você acredita em Deus e você morre e Deus não existe, você não perdeu nada. Deus não existe mesmo. Mas se você acredita em Deus e você morre e Deus existe, você está bem. Você acreditava em Deus, você morreu, ele existe. Agora, se você não acredita em Deus e você morre e ele existe, você está enrolado. Então é melhor acreditar. Porque se ele não existe Deus, você não perdeu nada. Mas se existe, você ganhou tudo. Então, Pascal chamava isso de uma aposta. Porque você não sabe o que vem depois. Então, quando perguntaram para o Bertrand Russell, né? Quando você chegar... Imagina, Bertrand Russell, você morre, ele era um ateu, né? Você morre, chega lá diante de Deus, e aí Deus fala, e aí? Eu estou aqui, você falou que eu não existia, e aí, o que você vai dizer? Aí Bertrand Russell dizia, olha, me desculpa, mas eu não tinha evidência suficiente. Então, só que, na verdade, a gente crê que tem. Muitas pessoas acabam se voltando para Deus, como, por exemplo, Voltaire e alguns outros mais antes da morte, por causa do medo do desconhecido. Só que não seria essa a ideia da religião, né? A religião ela propõe consolo em vida, não só em momentos da morte, mas em momentos de angústia também, que está tudo certo, está tudo bem. É muito mais do que só para o desconhecido, sabe? É para o conhecido também. O senhor citou Freud, e Freud, talvez um pouco oposto ou em oposição a essa mesma citação do senhor, ele diz que a religião é fruto, né, do desamparado, ou seja, do desamparo, né? Então, ela seria uma forma do desamparado não sucumbir. E nós temos aí, apesar de já se vislumbrar o existencialismo cristão, mas normalmente o existencialista ele fala o seguinte: eu primeiro você existe para depois você ser, ou seja, a existência precede a essência. E isso está diametralmente oposto a tudo isso que nós já conversamos. Então, como ligar de alguma forma esses dois mundos? O mundo existencialista, o mundo mais material, né? Com o mundo espiritual. É só a religião que faz essa ligação? Ou a ciência tem um papel preponderante nisso também? Ótimo, perfeito. Realmente, como o senhor bem destacou, Freud, ele não gostava dessa ideia, né, da religião como um refúgio, muito pelo contrário. Para ele, a religião realmente é uma ilusão, né, uma neurose obsessiva universal, inclusive em Totem Tabu, e o futuro de uma ilusão, ele trata bem disso, né, mostrando as origens da religião, no medo, né, medo do desconhecido, das forças da natureza. É melhor personalizar, porque se eu personalizo, eu posso prestar culto e aplacar a ira da natureza, então eu me sinto mais confortável.
Posteriormente, o Freud até deu uma abrandada nessa posição em Moisés e o monoteísmo, ele acaba dando uma espécie de abrandada, só que Freud ainda continua mantendo a crença dele. Tem um autor chamado Michael Jones, ele é excepcional, ele tem um livro chamado Modernos Degenerados. Esse autor, ele dedica ali um capítulo todinho do seu livro só para fazer uma crítica ao Freud, mostrando que a teoria do Freud era o resultado da própria corrupção moral do Freud. Então, o que o Michael Jones está mostrando é que as ideias, elas não surgem em um vácuo, elas sempre são fruto de algum anseio nosso. Você pega essa ideia do Thomas Sowell em Os Intelectuais e a Sociedade, ele diz, qual é o trabalho do intelectual? São as ideias. E eles criam ideias para quê? Geralmente, segundo o Michael Jones, para justificar a sua perversão moral, inclusive. O Michael Jones é um católico, né? E ele bate muito no Lutero também, nesse livro, inclusive. É um livro muito bom. E o Freud, ele faz uma desconstrução de alguns pensamentos do Freud. Seria muito bom, inclusive, o nosso ouvinte dar uma pesquisada, né? Para mostrar que o Freud, ele falou muita coisa que era resultado mais do seu anseio do que procedência da própria realidade mesmo. Sobre a espiritualidade, como o senhor bem destacou, realmente, existe uma espiritualidade laica, né? A gente sabe disso. Inclusive, nós temos muitos ateus que cultivam a espiritualidade. Tem o movimento que surgiu ali depois do 11 de setembro de 2001, que é o neoateísmo, com os 4 cavaleiros do ateísmo, que é o Christopher Hitchens, né? Daniel Dennett, Sam Harris e o Richard Dawkins. O Sam Harris, em uma conversa, ele diz, olha, tenho a minha espiritualidade, cultivo isso, só que ele não crê em Deus. Então, é espiritualidade sem Deus. Então, eles buscam, às vezes, na própria ciência, eles buscam em outros meios, em meditação, se reconectar com a natureza, sem necessariamente o acesso a um Deus. Então, acaba tendo o seu valor. E isso já se torna, inclusive, já é a influência do orientalismo na cultura ocidental. O Michael Maffezoli, que é o sociólogo da Sorbonne, ele diz que hoje as religiões orientais elas estão influenciando de forma muito intensa o Ocidente. Ele fala que a pós-modernidade ela abriu o caminho para que as práticas místicas, espiritualistas do Oriente entrassem. Então, hoje em dia, você tem pessoas, por exemplo, que vai para a meditação, elas fazem algumas artes marciais, e dependendo desse tipo de arte, para eles, é uma forma de conectar o corpo com a mente, é o espiritual com o físico. Então, para eles, é uma maneira de você estar conectado. O cristianismo, por muito tempo, infelizmente, né, é aquela coisa, né? Como eu sou da casa, né? Como a gente é da casa, a gente pode falar, né? Aquela coisa que o pai pode falar do filho, né? Eu não gosto que o outro fala, mas o pai pode falar, né? Então, eu, enquanto na condição de cristão e de ministro, eu sei que o cristianismo, por muito tempo, pecou e errou, porque desprezou o corpo, desprezou essa realidade, este mundo. Quando Nietzsche faz uma crítica ao cristianismo, o Nietzsche ele estava falando muitas coisas que eram reais e verdadeiras. Quando Nietzsche, por exemplo, ele diz, falando em tanto a Gaia Ciência quanto Assim Falou Zaratustra, ele disse, antes o maior pecado era blasfemar do céu. Mas uma vez que Deus está morto, agora o maior pecado é blasfemar da terra. E aí ele propõe agora uma filosofia centrada no aqui, o amor fati, o amor ao destino, essa coisa toda. Então o cristianismo por muito tempo negou isso, dizendo que as relações, inclusive entre homem e mulher, tendiam inclusive a ser pecaminosas e tudo mais. Só que atualmente, doutor Gonçalo, nós temos já um resgate disso aí. Existe um autor muito bom que é chamado Andrés Torres Queiruga, é um católico, e ele escreveu um livro. O título do livro já diz tudo, Creio em Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como afirmação do humano. Ele diz, como que eu posso desprezar o corpo? Se o próprio Deus se fez carne em Cristo Jesus, veio em carne, ele valorizou o corpo. Como que eu posso desprezar essa realidade se ela foi criada por Deus? Então, é óbvio que o pecado, ele existe, e ele quer afetar as relações, mas o propósito de Deus não é destruir essa criação, mas é restaurar o seu propósito original. E o Andrés Torres Queiruga, ele diz algo interessante. Ele diz, perceba, os santos,
aquelas pessoas que nós chamamos de santos, eles foram mais humanos possíveis. Por isso foram grandes homens e mulheres de Deus, porque foram humanos e não deixaram de ser humanos. Então, a verdadeira espiritualidade é aquela que me torna humano, é aquela que me aproxima do outro, aquela que me aproxima dos meus irmãos, e não que me tira dessa realidade, que me afasta do mundo, que me afasta da minha carne. Porque Jesus era um homem e era espiritual. Sartre, ela dizia que estamos, né, o homem está condenado a ser livre, que o inferno está nos outros, né? Está nesse parâmetro, nessa comparação, não é verdade? Agora, quem fez o amor, ele tem alguma participação também na criação do ódio? Olha, que questão interessante, né? Realmente, o Sartre, ele tinha um problema com essa questão de Deus, né? Ele achava que o olhar de Deus iria limitar a minha liberdade e me definiria. O Sartre não gostava dessa ideia de um olhar definidor, porque se tem um olhar, que seria o olhar de Deus, definindo quem eu sou e limitando a minha liberdade, então quer dizer que eu não posso escolher quem eu quero ser, mas eu acho que o Sartre erra bastante nesse ponto, porque eu acho que dá para harmonizar bem as duas coisas, a ponto de Sartre dizer, né, não, o olhar de Deus, ele me reduziria quase que a um objeto, isso é horrível, então não há Deus. E se não há Deus, não há essência, como o senhor bem colocou, só há existência. A existência é uma corda esticada entre o nada e o nada, né? Eu vim do nada e vou para o nada, e é isso mesmo. Tem um propósito para a existência de uma tesoura, um cortador de papel, mas não tem para a minha. Por isso que eu preciso dar um sentido para a minha própria vida, e eu escolho. Então, para o Sartre, tudo passava pela escolha humana, exatamente. Até se eu não quiser escolher, eu já estou escolhendo. Só que aí eu estou na atitude de má fé, né? Porque enquanto eu, em vez de aceitar o que a vida é, e me posicionar e escolher de fato, eu sou covarde diante da vida e me escondo, né? Então, para o Sartre, essa era a atitude. Inclusive, agora que o senhor falou, eu lembrei que eu fiquei sem responder uma parte da pergunta anterior também, né? O existencialismo, eu acho que ele tem uma atitude importante diante da vida, porque ele tem essa ideia de mostrar, olha, poxa, você é responsável, você tem que escolher, você não fica aí se vitimizando, não, né? Que é uma coisa muito atual, né? Hoje, o vitimismo. Não fique aí se vitimizando, não, chorando, colocando a culpa nos outros. Vai você que é responsável. Você que tem que escolher. Se está dando tudo errado, então, fala igual os coaches da atualidade, né? Reconfigura seu mindset, busca outro caminho e é você que é responsável. Então, eu acho que isso foi um ponto interessante do existencialismo. Só que, por outro lado, quando o existencialismo nega a ideia de uma essência, né, de um sentido anterior que precede a própria existência do ser humano, eu acho que isso se torna um problema também, porque se eu invento um sentido para a minha vida, eu crio um sentido para a minha vida, né, isso não significa que o sentido é real. Foi eu que inventei, eu que criei, né? Então eu posso mudar de sentido a qualquer hora. Isso gera uma angústia existencial terrível. Eu acho que eu não conseguiria, eu acho que para mim seria pior. Tem gente que o professor Wendel, né? Eu acho que ele viveria bem com isso, ele vive bem com isso. Mas eu não viveria, eu acho que para mim isso é ruim. Agora, Deus, ao criar o amor, ele também torna o ódio... O professor Endel está mais com Kierkegaard, com outros pensadores, com Heidegger, né, e tudo mais. E o professor Wendel é um grande pensador, né? Grande pensador, exatamente. Então, ele vai seguir mais esse caminho aí. Uma vez até a gente conversou sobre isso, né? Ele falou, olha, Jonas, eu te entendo, tá? Te respeito, mas a visão dele é outra, né? E a gente respeita. O senhor fez uma pergunta muito interessante, né? Ao criar o amor, né? O Norman Geisler, ele diz o seguinte: Deus criou seres livres. Ao criar criaturas livres, Deus tornou o mal possível. Por quê? Porque ao dar liberdade ao ser humano, e Agostinho de Hipona trata isso no seu livro Livre-Arbítrio, inclusive, né? Conversando com Evódio. Deus criou todas as coisas? Sim. Então Deus criou o mal? Não. Porque Deus criou todas as coisas boas e deu ao homem a liberdade. A liberdade é uma coisa boa. Mas o homem usou aquilo que era bom, que era a liberdade, para praticar o mal. Ou seja, ao dar a liberdade ao homem, Deus torna o mal possível. Então, ao criar um homem livre, Deus torna o ódio, a violência e o mal possível.
Mas por que? Alguém pode se perguntar, né? Se Deus sabia que o homem ia usar a liberdade para praticar o mal, por que Deus fez com que o homem fosse livre? Porque só existe uma relação de amor verdadeira quando há liberdade para rejeição. Então, por exemplo, se eu pego uma arma e coloco na cabeça de alguém e falo, olha, você vai se casar comigo e tudo mais, você não pode dizer que a pessoa casou-se com você por amor, porque ela não teve a possibilidade de te rejeitar. Mas quando a pessoa, podendo escolher qualquer outra pessoa no mundo, mesmo assim, decidiu estar com você, rejeitando todos os outros e escolheu estar com você, é porque existe uma relação de amor verdadeira. Então, para existir uma relação de amor verdadeira, tem que existir a possibilidade de rejeição. Então, Deus queria ter um relacionamento de amor verdadeiro com o ser humano. Por isso que ele criou o homem livre. Mas ao criar o homem livre, tornou o mal possível. E o homem, ao usar a liberdade de forma errada, tornou o mal real. E o ódio, consequentemente, também. E aí alguém pensou... Sim, pode falar. E aí uma pessoa pode até dizer, né? Mas será que valia a pena? Mas, né, Deus sabia que algumas pessoas iam usar a liberdade para dizer que Deus não existe, para negar a própria existência de Deus. Será que valeu a pena? Deus entendeu que sim. Deus entendeu que valia a pena, porque apesar de muitas pessoas usarem a liberdade para poder negar a existência dele, muitas pessoas também vão usar a mesma liberdade para adorar o nome dele, para honrar o nome dele. Então, eu acho que de todos os mundos possíveis que Deus poderia criar, segundo Leibniz, esse é o melhor dos mundos possíveis. Tá certo, mesmo porque é impossível um ser perfeito atuar na imperfeição, ou seja, um ser do amor, né, na sua magnitude, né, no seu absolutismo, atuar, né, no defeito, no preconceito, no ódio, né, e todas essas vicissitudes humanas. Mas a religião, professor Jonas, ela é conceituada de 3 formas. Pelo senso comum, que é aquele da rua, é aquele que vai dizer, olha, a religião é importante porque eu preciso de fé, eu preciso de dar vazão a esse sentimento, eu preciso ser feliz, eu preciso me ligar, né, com a espiritualidade, ou mesmo por medo. Esse seria o conceito religioso da religião do senso comum. Tem o conceito dos ministros religiosos, padres, pastores, né, e assim sucessivamente. E nesses existe o dogma. Sim. E também tem o conceito de religião feito pelos estudiosos da religião, que difere muito, né, desses anteriores. E aí o senhor falou em liberdade, né, e liberdade é uma abstração, mas que pode, né, dessa abstração nós trazermos mais para a concretude do dia a dia, mas existe, por assim dizer, liberdade dentro do dogma. E quando eu me refiro ao dogma, eu me refiro ao aspecto epistemológico mesmo e conceitual, né, das doutrinas e das várias doutrinas religiosas. Então, essas pessoas que estão à frente delas e aquilo que elas ensinam, à margem nesse ensinamento para a liberdade, à margem nesses dogmas para a escolha, o processo de escolha, né? E a escolha exige uma reflexão. Ou simplesmente se escolhe acompanhando, tendo em vista, assim, aí a fé e o medo. Perfeito, ótimo. Realmente, a religião ela tem os seus dogmas, né? E não tem como fugir disso. Inclusive, atualmente, esse período que é chamado por muitos de pós-moderno, eu gosto dessa conceituação, inclusive, a pós-modernidade ela afetou de forma drástica a própria religião. A modernidade promoveu aquilo que Nietzsche chamou de morte de Deus, né? Ou seja, os modernos, eles queriam ficar com a ideia de razão, de dignidade da pessoa humana, de democracia, de verdade, ciência, progresso, humanismo, mas não queriam Deus. E aí Nietzsche vai dizer na Gaia Ciência, no aforismo 125, olha, usando a ideia do louco, né? Vocês não perceberam que ao matar Deus, você também tem que jogar fora tudo aquilo que foi construído em cima dessa figura de Deus? Nietzsche chamou isso de sombra de Deus.
Ele diz que depois que Buda morreu, a sombra de Buda ficou na caverna por um bom tempo. A sombra de Deus seriam os valores ocidentais, né? Segundo Nietzsche. Então, a religião moderna, ela é uma religião bem centrada em dogmas, inclusive, só que os modernos eles começam a rejeitar essa ideia de religião. Para os modernos, a religião vai ser vista como um mal, inclusive. O próprio Voltaire, que o senhor mencionou, ele dizia que existiam duas verdades. A verdade dos intelectuais, né, e a verdade do pobre. Ele, quando ia conversar sobre coisas sérias com seus amigos intelectuais, ele não deixava nem o servo ficar na sala. Por quê? Porque ele dizia que os servos não podiam vir. Porque era bom que os servos temessem o inferno, porque aí eles não iam roubar, aí eles não iam enganar o seu senhor. Agora, se eles ouvissem, né, eles falando, não, a igreja é uma bobagem, isso é uma mentira, eles iam perder o medo do inferno, e isso não é bom. O Maquiavel, inclusive, também, ele fala que o temor é importante para o príncipe. O príncipe ele tem que usar o temor, ou seja, a religião é importante, por quê? Porque é uma forma de você controlar a mentalidade das pessoas e prender as pessoas. Na hora eu não minta, não roube, não engane, porque senão você vai para o inferno. Então, a modernidade começa a criticar a religião com seus dogmas de forma muito intensa. Émile Zola, por exemplo, francês, ele disse que a gente só teria paz quando o último sacerdote ou o último rei morresse enforcado nas entranhas do último sacerdote. Então, ou seja, acaba com o absolutismo, a monarquia absolutista e com a religião, né? Abaixo a infame, dizia Voltaire, a Igreja Católica e tudo mais. Só que à medida que a modernidade entrou em crise, porque Hannah Arendt ela disse que a modernidade entrou em crise em seus 3 pilares, que era filosofia, religião e política. A modernidade entrou em crise depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque ela não conseguiu cumprir as suas promessas. Então surge aí um novo período, que alguns chamam de pós-modernidade, que vai repensar a ideia de religião. Então hoje você tem o renascimento, o fenômeno religioso está a todo vapor. Se na modernidade a religião estava entrando em crise, com o secularismo e tudo mais, com a pós-modernidade não. Você tem um reencantamento do mundo. Max Weber chamava o período moderno de desencantamento do mundo. Hoje você tem um reencantamento do mundo. Ou seja, a religião está forte. Você tem igreja para todo lado, você tem igrejas para todos os gostos, crenças para todos os tipos, só que com uma diferença. Qual a diferença? Os modernos ainda acreditavam em verdades absolutas, em valores morais absolutos. Ainda se acreditava que os dogmas eram válidos e que eles eram verdadeiros e certos. Hoje, na pós-modernidade, há uma crise da religião dogmática. Os dogmas estão em crise. George Lindebeck, que é um teólogo, inclusive, ele propõe uma nova maneira de pensar a teologia sem dogmas. Então, hoje, a teologia, principalmente dentro da perspectiva mais pós-moderna, ela é pensada... O Rubem Alves trata disso, né? Então, esses pensadores vêm pensando isso como sendo a ideia de que o papel da religião desenvolver a ideia do amor, o respeito ao outro, a alteridade, ou seja, aproximar o homem do divino, do espiritual, só que o dogma começou visto como algo que engessa a mentalidade humana, que prende o ser humano, como algo que tira a liberdade do ser humano. Então, para o pós-moderno, o dogma não é legal, o dogma não é bom. Ainda continua existindo, tanto é que hoje a gente chama de fundamentalista, né? As religiões que são presas em seus dogmas, inclusive. Eu hoje tenho o direito de dizer assim, olha, eu sou cristão, e o outro pode dizer, eu sou islâmico. Bah, que legal, bacana, mas não diga que a sua é verdadeira, porque senão você está me ofendendo. Ou seja, a sua é boa para você. Então, há uma crise dos dogmas, inclusive Harnack propôs a ideia da desdogmatização do cristianismo, certo? Porque o dogma realmente ele promove um engessamento. Você não tem muita liberdade para pensar fora dos dogmas estabelecidos. Eu como sou um conservador, certo? Então, eu creio que os dogmas têm o seu valor. Tá? Eu creio que o dogma tem o seu valor. Não prego o fim do dogma, mas eu acho que o dogma ele pode ser conciliado, sim, com uma visão, inclusive, mais livre da coisa, para a gente não engessar muito o ser humano. Certo, nós temos aí, o senhor falou, muito
existencialismo, bondade, né, dogmas. E temos a condição humana desde Hannah Arendt, no sentido de que deveríamos nos afastar daquilo que chamava natureza humana. Mas, por enquanto, apesar da condição humana, e apesar de eu pensar desta forma também, né, com ela, nós temos aí Maquiavel, que o senhor citou, nós temos Rousseau, Hobbes, Locke, aqueles que dizem que o homem não é naturalmente bom, apesar de Santo Agostinho defender, né, a tese em sentido contrário, pensamento em sentido contrário. E apesar de Platão também, né, e apesar do próprio Aristóteles, quando ele trazia essa questão da natureza humana, ele trazia a questão da ética, que é utilizada até hoje, e da vida boa, né? Certo. O que é ser bom e o que é ter uma vida boa. Para o senhor, o homem é naturalmente bom ou não? Ótimo, essa é uma pergunta muito importante e interessante, né? Olha, eu sou da vertente do Hobbes e Maquiavel também. O Maquiavel no Príncipe, inclusive, ele fala um pouco sobre isso. Eu creio naquilo que é conhecido como a doutrina do pecado original, que a queda de Adão no Éden, o pecado de Adão, afetou toda a humanidade, corrompeu toda a humanidade. Então, o ser humano, ele herda essa natureza corrompida. Então, nós temos uma tendência para o mal, né? O Kant falava sobre a ideia do mal radical, inclusive, na religião, nos limites da pura razão. E a Hannah Arendt usou essa ideia do mal radical em as origens do totalitarismo. Né? Depois ela muda, né? Ela sofreu críticas, depois ela mudou. Em Eichmann, em Jerusalém, ela passa a usar a ideia do mal banal, não usa mais mal radical. Né? Só que, ou seja, essa ideia de que o ser humano ele tem assim, uma tendência para o mal, a natureza humana é corrompida, eu creio nisso. E eu fiz pedagogia. A primeira faculdade que eu fiz foi pedagogia. E eu tive que passar um mês em uma creche. Lá naquela creche, eu percebi que a ideia do pecado original é verdadeira, viu? Porque aquelas criancinhas lindas, elas eram terríveis. A gente tinha que separar, uma querendo morder a outra, uma tacando brinquedo na cabeça da outra. A criança ela não sabe compartilhar. Ninguém nasce sabendo compartilhar, dividir. O Piaget, inclusive, fala sobre a ideia de que o ser humano ele é egoísta, né, em seus primeiros estágios. Ele tem que aprender a compartilhar. Ninguém precisa ensinar a criança a mentir, porque ela mente para os pais, parece que já sabe. E uma coisa incrível que eu vi, uma criancinha um dia ali, novinha, sabe, nem dente direito, ela via, chupava a outra, mordia, ficava roxo, ou seja, já querendo fazer um mal mesmo, apesar dos seus estágios iniciais. Então, eu acho que aquela tese de Rousseau, de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, eu acho que ela não funciona para mim. Porque eu penso, quem corrompe a sociedade? Porque se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, alguém tem que ter corrompido a sociedade. E eu acho que o Pondé, ele fez uma observação muito interessante nesse ponto. O Pondé disse assim, qual é o problema do marxismo? Qual é o problema do Karl Marx, no caso? Qual é o problema do Rousseau? É que eles sempre colocaram o problema em estruturas gigantes. Ou é o capitalismo, ou é a sociedade, ou é a burguesia. Só que o problema está no ser humano, e o cristianismo fala isso claramente. O problema está no ser humano, porque nós somos corrompidos. E aquela tese do Kant, né, de que se dessemos educação, o ser humano, com a educação, alcançaria a autonomia, usaria a sua razão, e o mundo seria melhor, alcançaríamos a paz perpétua, essa coisa toda. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial mostrou que isso não é verdadeiro, porque os campos de concentração eles foram construídos pelas maiores mentes daquela época. A bomba atômica, o projeto Oppenheimer e outros mais, foram os maiores mentes daquele tempo, construindo bombas atômicas
câmeras de gás e tudo mais. Então, quer dizer que o homem, usando a sua educação e seu intelecto para a própria destruição do ser humano. Nós Então, temos isso... o Eugênio Pacelli como Papa e fez acordo com Hitler, ainda que a história Exatamente. lhe rendeu homenagem no sentido de que era para morrer menos pessoas, né? Sim, perfeito. Ou seja, o que isso mostra? Mostra a corrupção do ser humano. O problema, eu tenho que olhar e dizer, não, o problema sou eu. Eu tenho... meus pensamentos não são bons, sabe? Se eu não buscar viver uma vida diferente e der vazão para os meus pensamentos, para a minha natureza, eu estou usando a palavra natureza aqui, né? Mas eu sei que a ideia da condição, como a área que propôs, é uma discussão muito, muito real mesmo. Só que eu entendo, isso é uma crença que eu tenho. Eu vejo que o problema não é só a educação. Acho que o problema do ser humano não é só a educação. O ser humano precisa de algo mais. E aí vem a religião. Eu acho que a religião ela tem um papel importante na educação moral do ser humano. Também, sabe? Eu acho que isso, pelo menos, é uma crença que eu tenho. Né? Michel de Montaigne, ele diz que todos os modelos, e vamos dizer assim, todos os métodos levam a algum lugar, a qualquer lugar. Né? E será que esses métodos que se utilizam em termos dogmáticos, religiosos, eles estão ligados ou pelo menos preocupados com a verdade? E quando nós falamos em verdade, é a verdade com aquilo que normalmente acontece no mundo, não é verdade? Inclusive a questão da teologia, vamos dizer assim, da prosperidade, até onde nós vamos com a teologia da prosperidade, ou seja, em que o ganho financeiro é de fundamental importância, naquela questão que o ouro é de Deus, então quem dá o ouro é Deus, exatamente. E aquela questão toda. Sim. Exatamente. Olha, é uma realidade. Infelizmente, a religião, você tem homens ali, né? Então, e homens, como nós acabamos de discutir, homens gananciosos muitas vezes, homens mal intencionados, pessoas que estão mais preocupadas com o seu próprio ganho, com a sua ganância, do que com, propriamente falando, a verdade ou com o bem-estar do outro. Isso é uma realidade. E isso, inclusive, o próprio Alex Tocqueville, quando ele foi aos Estados Unidos, e ele escreveu aquele livro, né, Democracia na América, que é um clássico, o Alex Tocqueville ele fez algumas análises ali que são interessantes. Ele disse, olha, porque os Estados Unidos ele foi fundado em 1776 pelos pais peregrinos, que eram os puritanos que saíram da Inglaterra, né, se romperam com o anglicanismo e foram ali para aquela região, que até então era uma colônia ali da Inglaterra, e fundaram os Estados Unidos em 1776. E aí, então, os Estados Unidos é uma nação cristã em sua fundação, né? Em sua fundação. O Alex Tocqueville, quando ele chegou ali, ele disse, olha, há uma forte tendência nos Estados Unidos para o materialismo. Até mesmo os pregadores pensam mais no terreno, no aqui e no agora, do que naquilo que deveria se buscar, que são os valores espirituais e tudo mais. Ele começou a analisar isso. E essa tendência de buscar simplesmente um bem-estar material aqui em detrimento daquilo que realmente importa, ela se tornou muito forte. Então, hoje, você tem no meio evangélico a teologia da prosperidade, que é muito forte e que, infelizmente, faz de tudo para enriquecer as custas da ignorância e do medo das pessoas, prometendo coisas que nunca, de fato, vai acontecer, fazendo pessoas se desfazer de seus bens que conquistaram com muita luta, prometendo coisas que Deus não prometeu, prometendo coisas que a Bíblia não prometeu. Então, isso acontece muito, infelizmente. Eu, enquanto alguém que trabalha com a área da educação teológica, tento alertar, venho fazendo o meu papel, né, e conheço muitas pessoas que também têm trabalhado nisso, só que, infelizmente, muito facilmente ao discurso desses pregadores que pregam a prosperidade, mas a prosperidade deles, né, e não a do outro, no caso. Por quê?
Porque geralmente a pessoa ela vê na religião um refúgio, né? Ela está sofrendo. Trazendo para o campo do judiciário, professor Jonas, que eu, como filósofo, como teólogo e também como pedagogo, o senhor já teve, de alguma forma, a possibilidade de refletir sobre as questões que envolvem o poder judiciário. E uma delas é a imparcialidade. Bom, a neutralidade é impossível porque ela despersonifica, né? Ela seria a despersonalização da pessoa, então é impossível você inflamar ou pelo menos vislumbrar o que seja neutralidade. Mas nós temos o campo da imparcialidade, que é uma construção jurídica, né? E é uma construção também dos códigos de éticas e etc. Uma construção moral, né? Por assim dizer, na conduta dos magistrados. Eu gostaria de saber se a percepção religiosa, e melhor dizendo, o mais incisivamente, a fé religiosa de um e de outro magistrado ou magistrada pode influenciar nessa imparcialidade? Ótimo, perfeito. Realmente, nós vivemos em um Estado laico, né? Então isso é uma realidade. Uma vez, um político me perguntou, ele teve um projeto, e eu não lembro bem qual que era, e ele me perguntou, porque ele queria apresentar uma resposta na Assembleia, me perguntou o que eu achava sobre o Estado laico. Eu disse que é uma coisa muito boa, porque a religião ela não pode ser imposta, ela tem que partir da liberdade do ser humano. Nem Jesus quis isso, Jesus não queria obrigar ninguém, Jesus não queria que as pessoas o seguissem forçadamente. Inclusive, em uma certa ocasião, ele começou a ter um discurso mais duro, João capítulo 5 e 6 ali, algumas pessoas começaram a ir embora. E Pedro falou, Senhor, maneira no discurso aí que o povo está indo embora. Jesus disse, Pedro, se você quiser, você pode ir embora também. Ou seja, você é livre, se você quiser, você pode também. E aí Pedro diz, não, para quem iremos nós? Né? Então, Pedro, ou seja, o próprio Cristo não queria que ninguém estivesse forçado seguindo. Então, a liberdade é importante, o Estado laico é importante, só que o Estado, ele é laico, mas ele não é laicista, né? Ou seja, é uma expressão que geralmente se usa. Qual que é a ideia? O Estado laico não é um Estado que... Porque muitas pessoas... Eu estou falando isso porque acho que tem muitas pessoas que confundem, né? O Estado laico, ele não combate a religião, muito pelo contrário. O Estado laico, ele tem que garantir o direito do cidadão de liberdade de culto, de consciência. Então, o Estado, ele não interfere na minha liberdade religiosa, a não ser que a minha liberdade religiosa esteja infringindo algum direito, violando, caso contrário, não. Então, o Estado, ele garante o meu direito de culto, liberdade de culto, de consciência. Isso veio, inclusive, com a reforma protestante. Quando Martinho Lutero disse, olha, só vou me retratar se me mostrar nas escrituras que estou errado, porque não posso ir contra a minha consciência. E aí, esse princípio foi desenvolvido. Nós vamos ter muitos magistrados que têm a sua fé. Isso é importante, porque, como o senhor bem destacou, ninguém é neutro. O maior erro que as pessoas cometem é achar que o cristão ou aquele que tem a sua fé, ele vai ser tendencioso, mas aquele que não tem fé, ele não vai ser. Muito pelo contrário. A pessoa que não crê, vamos supor que eu sou um ateu, eu não creio. Então, eu tenho um compromisso com o sistema de crenças também. Eu também estou comprometido com o sistema de crenças, isso envolve a minha razão, envolve o meu emocional, porque o sistema de crenças, ele envolve também o sentimento do ser humano. Então, eu também estou comprometido com o sistema de crenças. Então, se o religioso, ele não é neutro, o ateu muito menos. Ambos não são, porque nenhum ser humano é. Então, nós sempre vamos falar a partir de um ponto. Michel de Certeau, ele fala sobre isso, sobre o lugar de fala. A gente sempre fala a partir de um lugar no qual estamos inseridos. Agora, o magistrado, ele tem a maturidade suficiente para não deixar, muitas vezes, que as suas crenças pessoais afetem algumas coisas. Isso é uma realidade, isso existe.
O magistrado, ele se preparou para estar onde ele está e ele tem maturidade, ou pelo menos deve ter maturidade suficiente para isso. Ambos, independentemente da crença, sendo cristão ou não. Ele não pode deixar que a sua crença pessoal, muitas vezes, afete o seu julgamento. Então, ele não vai negar suas crenças, porque isso é impossível. Né? Tá certo, como o senhor citou, Pondé diz que aquele que não precisar de perdão, que atire a primeira pedra, né? Exatamente. Eu achei muito interessante, né? E aí ele, parafraseando a própria Bíblia, o mandamento legal bíblico. Professor, as percepções da realidade, e nós já estamos caminhando para o final, e o senhor responder essa questão, já com os seus agradecimentos finais, o seu pensamento final sobre esse diálogo, mas as percepções e nelas da realidade, especialmente para quem busca propósitos na vida, as têm, ou melhor, têm, aqueles que têm fé, já que nem tudo na vida se pode aferir como propósito, ou mesmo conceituar e ainda saber quais são todos eles. Existem algo na vida que tem propósito, mas se tornará e se tornarão eternos, desconhecidos de todos. Então, quem tem fé é mais feliz? Ótimo, perfeito. É uma questão muito interessante, né? Realmente a fé, ela ajuda o ser humano a lidar com a existência, com os problemas da vida. Porque viver é estar sujeito às inúmeras vicissitudes da existência humana, sofrer, coisas que nós não controlamos, doenças que aparecem, morte de um ente querido, isso vai acontecer porque isso é existência, né? Guimarães Rosa, ele dizia que viver é muito perigoso, e há coisas que acontecem somente com quem está vivo, morrer, por exemplo. Então, a vida humana é isso aí, nós estamos sujeitos a tudo isso. Quem tem fé, ele consegue encontrar força para atravessar os problemas da vida de uma forma diferente. E eu vou citar um exemplo histórico aqui. Viktor Frankl, ele, fundador da logoterapia, né? Ele foi enviado para os campos de concentração nazistas por ser um judeu, esposa dele também, e ele sendo um judeu, ali, cristão, ali, um judeu que tinha sua fé e tudo mais, naquele campo de concentração, ele começou a perceber que aquelas pessoas que acreditavam em Deus, que tinham um propósito, que acreditavam em Deus, acreditavam em um propósito para a vida, em sentido, que tinham fé, essas pessoas suportavam o sofrimento mais do que as outras. Aqueles que não tinham um propósito, não acreditavam em Deus, que não tinham fé, eram as primeiras a buscar o suicídio. Porque para pensar, eu não creio que haja um Deus. Não tenho fé. Só creio neste mundo, só nisso aqui. E eu estou sofrendo um campo de concentração. Se este mundo é tudo que existe e ele é horrível desse jeito, então por que continuar vivendo? Inclusive o Albert Camus, em seu livro Mito de Sísifo, ele começa o livro perguntando, falando que a questão filosófica por excelência é por que não suicidar? Então, o Viktor Frankl, ele diz, olha, aqueles que têm fé, eles suportam as dores. E ele diz assim, o problema não é sofrer, porque todos nós sofremos. O problema é não saber por que está sofrendo. O Jó sofreu muito. Só que o problema é que Jó não entendia por que Jó estava sofrendo. Só que Jó tinha fé em Deus. Então, Jó é um problema filosófico por excelência. Porque, no fim das contas, Deus aparece e Deus nunca explicou para Jó. Jó nunca soube por que tudo isso aconteceu. Só que Jó aprendeu a enxergar Deus no meio à dor. E aí, depois do capítulo 38 de Jó, ele diz, olha, antes eu te conhecia, Deus, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó aprendeu a enxergar a Deus em meio à dor e à luta. Então, a fé, ela nos ajuda a enfrentar as dores da vida. Ela nos dá força para enfrentar as dificuldades, para suportar. Quando a gente pensa que a gente está fraco, a gente não vai aguentar, a fé, ela nos fortalece. A fé em Deus nos ajuda. Então, aqueles que estão nos ouvindo, espero que também, se você não tem fé, né, que você busque, porque a fé vai te ajudar
até mesmo na sua saúde física, inclusive, isso a ciência já vem mostrando, inclusive. Tá? Eu fico agradecido, mais uma vez, doutor Gonçalo, um amigo ali da faculdade, uma pessoa que eu conheci, que desfrutamos momentos bons. Fico feliz por esse convite, fiquei muito agradecido. Para mim foi um grande prazer. Todos que participaram, direto ou indiretamente, nesse momento, muito obrigado. Meu desejo é que Deus abençoe vocês e as minha satisfação e meu agradecimento. E, como diz o Alcorão, quem tem fé tem paciência. Né? E a fé nos traz, sim, bastante proveito em termos de sentimento, em termos de ideal e de vida. Sim. Viver sem fé deve ser muito sem graça, além de perigoso e muito triste. Muito bem, finalizamos aqui nosso 20º encontro no programa Magistratura e Sociedade, um diálogo bastante proveitoso com o professor Jonas. Ele é pedagogo, é teólogo, é filósofo e pastor também, né? E esse bate-papo vai, sim, se estender em outros episódios, que com certeza o professor Jonas estará aqui conosco. Agradecemos também a equipe técnica que nos acompanha, né? E acesse nossas outras edições no canal oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no YouTube, no Instagram da Smages, né, Smages Mato Grosso, e no Instagram do Tribunal de Justiça, @TJMT Oficial. Também no Bedelho Filosófico do Facebook, Bedelho Filosófico do Instagram e também no Bedelho Filosófico no Pode Bedelhar do YouTube. Que assim seja. Até a próxima.